Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fora da Caixa Despertar. É com grande prazer e satisfação, né, que eu venho novamente trazer mais um tema para que a gente possa conversar um pouco. Mas antes de começarmos, eu queria pedir para que você que não é inscrito, né, que está vendo agora pela primeira vez esse vídeo, por favor se inscreva nesse canal, né, curta, compartilhe, para que esse vídeo possa ganhar mais e mais relevância e a gente possa atingir mais pessoas, tá? É, Meus amigos, eu queria trazer hoje um tema bem interessante, tá? A respeito do porquê da adoração ao Deus Sol, né? A gente vê hoje em várias religiões, vemos isso em várias culturas, em vários povos antigos, e muitas vezes a gente não entende o porquê. Quero passar um vídeo curto, não é um vídeo longo, né? Porque se estender nesse assunto é muita coisa, mas eu quero trazer um breve resumo, tá? Do porquê das coisas, né, aconteceram, o porquê que existe esse culto ao sol, esse culto a deuses, né, que representam o sol, e que vocês possam entender. Creio que nesse resumo, né, eu possa passar o maior número de informação possível, né? Enfim, né, então, começando aqui, eu queria mostrar para vocês. Deixa eu só passar aqui um pouquinho, que está um pouco lento. Onde tudo começou, né? Então, esse é o Nimrod, filho de Semíramis, né? Numa breve história, né? Uma curta história, Nimrod ele é apontado lá em Gênesis. Ele é filho de Cuxi, que é filho de Cã, que é filho de Noé, né? Então ele vem da linhagem de Noé e foi, segundo a Bíblia, né, o primeiro homem, né, a governar aqui a Terra. É, Então, Nimrod, ele era um tirano, ele era um homem que ele gostava, né, ele tinha como símbolo, né, a tirania, querer realmente conquistar os povos, dar a força, né, na força física, enfim. E ele tinha um desejo, né, um desejo, um sonho dele de querer chegar ao céu, né. E com isso ele foi o precursor exatamente da Torre de Babel. Essa história que todos sabem, né, ou a maioria sabe. Para você que não sabe, essa torre ela foi construída exatamente para poder atingir o céu, para querer voltar, para poder alcançar Deus, né? E Nimrod ele tinha essa síndrome de querer ser Deus, né? Então não é à toa. Eu não vou falar tanto de Nimrod porque tem um porquê dele querer ser Deus, o porquê dele querer alcançar os céus. Hoje a gente vê exatamente, né, algumas agências espaciais querendo romper o nosso céu, né, o firmamento, e não é à toa. E a gente chama isso de síndrome de Nimrod, porque ele tinha isso latente nele, né? Ele queria ser Deus, ele queria alcançar o trono do Senhor lá em cima. Mas enfim, Nimrod ele é filho de Semíramis, né? Com a morte do seu pai Tamus, né? Ou Tammuz, enfim, Nimrod ele cometeu o primeiro incesto, né? Ele se casou com a própria mãe, né? E, e com isso, né, ele governou por muito tempo ali. Com a sua morte, com a sua morte, né, a sua mãe, a, a Semiramis, né, ela atrelou, né, ele e não queria contar, né, diz a história de que ele havia morrido. Então começou a colocar que ele era o sol, tá? Então daí começa exatamente ao culto, o culto ao sol. Então os povos daquela época começaram a cultuar o sol. E não é à toa. Isso vem até o dia de hoje e eu vou mostrar por quê. Tá? É uma breve história. Também tem muita coisa também para se falar da mãe dele e futura esposa, né? Da a Semiramis, né? Não é à toa que a estátua da liberdade representa ela. Não é à toa que muitos monumentos hoje pelo mundo representam ela, tá? E ela é uma deusa, né, entre aspas, das religiões pagãs, né, de muita coisa que tem aí. Mas eu vou ver se eu faço um vídeo, né, falando dela, né, especificamente, e do Nimrod. Só que eu não quero
focar aqui, essa forma resumida. Então, com a queda da torre, né, e quando Deus ele colocou uma língua para cada homem, se espalhou pelo mundo. Né? Então, as pessoas já adoravam o sol, né, achando que era o próprio Nimrod. Então, se espalhou os povos pelo mundo. Né? Então, começou aí. Tá? Seguindo mais à frente, esse é o Ra, né, o deus sol egípcio, uma das principais divindades, se não a principal, né, da mitologia egípcia. Né? O deus Ra ele é associado exatamente ao sol, né? Ele era muito cultuado, né, pelos faraós e os povos e o povo egípcio naquela época. Né? É o deus da colheita, é o deus existiam muitos sacrifícios, né, para o deus Ra, para que tivesse uma colheita, e assim também se fazia, né, da adoração, né, o próprio paganismo naquela época. Tá? Então Ra é a principal, se não é a principal, divindade egípcia. Olha aqui, né, nessa imagem, né, o olho que tudo vê, a gente pode ver, né, o sol atrás, enfim, e o deus Ra com a cabeça de falcão, tá? Que ele também era tido como animal associado. Então Ra ele tinha essa característica. Tá? Então o povo egípcio, exatamente, ele cultuava, adorava o sol, né? Cultuava, adorava o deus Ra. Então daí você tira exatamente Deus do centro, né, e coloca a criação. Então é o que a gente sempre fala, né? A gente não deve adorar a criação, a gente deve adorar o Criador, sempre isso. Mas o mundo ele já vem, né, com seu pecado original desde o início, trazendo esse tipo de estrutura e conceito pagão adorando o sol. Tá? Mais um pouquinho à frente, eu separei aqui para vocês um pouco mais. Deixa eu puxar mais para cá, deixa eu ver. Aqui no canto. Então, alguns povos, né, antigos, né, que também cultuavam o sol. A gente vê o povo Inca, né, com Apuinti, né, cultuava o sol. O povo Maia, né, o Kinish Ahau, né, aqui nessa figura. E o povo Azteca, né, é o Tonatiuhu. Não sei se a expressão é essa, mas enfim. Você vê que esses povos aqui, oriundos do período pré-colombiano, eles adoravam, inclusive também os seus filhos, né? Os seus filhos eram entregues a eles, né? Eram cultuados a eles, e havia muito sacrifício nesses povos de pessoas, e principalmente crianças, para que tivesse uma colheita, para que abrisse e viesse prosperidade para esses povos. Então, o paganismo era latente. Tá? Então, esses são alguns exemplos. Embaixo nós temos os celtas, né? Nós temos o Belenos, né? Está aqui com a figura, né? Com o sol atrás. Na religião hindu nós temos a Surya, e na persa, Mitra. Então, todos eles, observem que todas as religiões, que todos os povos cultuavam o sol, cultuavam o deus sol. Né? E aí a gente observa e percebe de onde vem, onde foi o início. Né? A torre de Babel, com o Nimrod, se espalhou por todo o mundo. Tá? Aí, mais um pouco à frente, né, o deus sol romano. Esse é bem interessante. Foi o deus sol oficial do Império Romano posterior e um patrono de soldados, também conhecido pelo nome completo, Deus Sol Invicto, em 25 de dezembro de 274 depois de Cristo. O imperador romano Aureliano tornou um culto oficial ao lado dos cultos romanos tradicionais. Observem a data, 25 de dezembro. O que a gente comemora nessa data? É isso mesmo, né? O nascimento de Jesus. Só que Jesus, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. É sabido para aqueles que não conhecem que essa data, ela é uma data pagã.
segundo a topografia, né, o clima, né, e o período, Jesus ele nasceu entre março e abril, mais especificamente em abril. Tanto é que abril é o abrir, né? A palavra abril ela não é à toa. Então, abril foi o período que Jesus ele nasceu, né? E isso historicamente é confirmado. Né? É um período de primavera ali nos países mais ao norte, mais ao centro da terra, né? Onde o campo ele floresce, né? As ovelhas passam, tanto é que os três pastores foram onde? Que são os três reis que foram guiados pela estrela para poder se encontrar com quem? Com Jesus. Então os pastores eles estavam ali pastoreando, os três reis magos, enfim. Então o período é esse, não é 25 de dezembro. Então essa data aqui exatamente é uma data pagã. Infelizmente, desculpa se eu estou te revelando isso, se você não conhecia, também você não precisa crer em mim, basta você pesquisar. Né? Então, quando eu sempre falo aqui que nada é uma coincidência, tá? Tudo tem o seu propósito, ok? Mas vamos seguir um pouco em frente. E mais um pouco à frente, a gente vê Deus Sol, Grécia, né? É o famoso Hélio, é a personificação do Sol na mitologia grega, o deus Hélio na mitologia grega. Né? Então, a gente viu na romana, na persa, no celta, nos incas, maias, né? Enfim, se eu for pôr aqui todas elas, né? Tínhamos também os índios navarros, enfim, tem vários. Tá? Mas a Grécia, exatamente, a mitologia vem do deus Hélio, né? Não é à toa. Tá, então, o deus Hélio, na mitologia grega, representa exatamente o Sol, representa o culto ao Sol. E aí a gente pega esse nome e a gente vê o porquê. Né? O culto ao Sol nos dias de hoje. Como é que é cultuado o Sol hoje? Né? O culto ao heliocentrismo, não é à toa, tá vendo? Heliocentrismo. Por quê? Porque vem do deus Hélio, da mitologia grega. Né? A grande farsa, né? E colocando a criação maior do que o Criador, que é aquilo que eu falei. A gente não deve cultuar, né? Nem a terra, nem o sol, nem nada. Nosso culto ele tem que ser exatamente direcionado a Deus, ao único, ao nosso Messias, a Jesus Cristo. Né? E a gente vê hoje todas as agências, a gente vê filmes, a gente vê tudo reverenciando exatamente a outros tipos de deuses, outros deuses. Tá? Então, quando a gente vê essa imagem aqui, né, um Sol gigantesco a 150 milhões de quilômetros da Terra, e a Terra, né, um pálido ponto, né, dentro desse universo gigantesco, a gente vê por quê. Né, lá em Isaías fala que Deus está sentado sobre o círculo da Terra. Né? Agora, observem bem, a gente não para muitas vezes para poder pensar, o círculo da Terra. Já que o Sol é gigantesco, o universo é gigantesco e tem muitos planetas, estrelas, galáxias, nebulosas, enfim, por que a palavra ela não fala que Deus está sentado sobre o universo? Será por quê? Uma pergunta. A palavra ela é clara, Deus está sentado sobre o círculo da Terra. Então, se a gente pensar dessa forma, como essa figura aqui, Deus ele é muito pequeno. Né? Isso aqui é muito grande, Deus ele é minúsculo. E não é verdade. Nós temos um Deus grande, um Deus onipotente, um Deus onisciente e onipresente. Nós temos um Deus alfa, beta, um Deus, enfim, infinito. Então, não faria nenhum sentido nesse pensamento, entende? Então, Deus está sentado sobre o círculo da Terra porque a Terra ela é estacionária, porque a Terra é a criação dele. E tudo isso aqui está dentro dela, faz parte dela. Tá, então eu queria trazer um pouco da reflexão para vocês, o porquê de certas coisas, né, para que vocês possam entender. É um resumo, né, do resumo, porque se eu for entrar em cada ponto aqui, a gente vai passar a noite aqui, ou o dia, enfim. Mas eu queria trazer só para que você possa refletir, se é isso mesmo o que nos passam. Né? E aí, como eu falei antes, né, na palavra de Isaías, fala que ele é o que está sentado em seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar.
Essa é uma imagem que eu creio, tá? De como é a terra e está sentado o nosso poderoso Deus acima de nós, do o firmamento, né? E para finalizar, né, para as pessoas que ainda têm dúvida, essa passagem eu acho magnífica, né, de Josué, que não tem contestação, né? Você pode pensar como for, mas não tem. E ela fala assim: então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Josué 10, 12. Queridos, isso seria impossível no modelo que nos passam hoje. O sol e a lua pararam. Não foi a terra que parou. Se você nunca parou para poder pensar, reflita nisso o que eu estou falando. Seria impossível uma terra. Tem um estudo, né, feito por cientistas que a Terra seria uma catástrofe se ela parasse. Né? Ela está girando nesse instante, segundo falam, a 1.666 km por hora sobre o seu eixo, numa inclinação de 23,5 graus. Se a Terra ela para de vez, seria uma catástrofe. O mundo ele realmente acabaria. Seria terremotos, tsunamis, enfim, né? Tudo ia ser arremessado, então seria impossível. O que parou é o Sol, porque a Terra não está girando loucamente aí pelo espaço, ela está parada, e o que está acima das nossas cabeças é o que gira, é o que está fazendo o seu percurso natural. Sol, Lua, estrelas, enfim, planetas. Tá? Então, Deus é um Deus perfeito. Eu queria deixar essa mensagem hoje aqui para vocês, né? Se vocês gostaram, por favor, mais uma vez, curta, compartilhe, se inscreve nesse canal para você que não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Agradeço pela participação mais uma vez, forte abraço e tchau!